que eu não venho aqui? Eu não sei. Começou uma pandemia, né? Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Pedimos, por favor, aqueles que estiverem portando celular, para desligarem ou colocarem no modo silencioso para não atrapalhar durante a palestra, caso ele venha tocar. Bem, vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel. A lição é a de número 145, Doutrinações. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Jesus, Lucas capítulo 10, versículo 20. Frequentemente, encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes, nas quais doutrinaram com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas. Perdem-se muitos no emaranhado desse deslumbramento e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar em contatos mais diretos os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos à esfera carnal. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes, em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem não por submeterem criaturas desencarnadas em desesperos, convictos de que, em tais circunstâncias, o bem é ministrado, não propriamente por eles, em sua feição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, que os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardadas no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Vamos fazer a nossa oração. Amado Mestre Jesus, a nossa gratidão, Senhor, pela bênção da oportunidade, mais um dia na caminhada terrena, por aqui nos encontrarmos nesta tarde, para ouvir a Tua mensagem através da nossa palestrante, que irá nos passar. Que possamos, Senhor Jesus, internalizar nos solos de nossas almas a Tua mensagem de amor, para nos tornarmos um instrumento de Tua paz. Que a gente possa envolver a nossa palestrante, Carmen Silveira, com as nossas melhores vibrações. Esta trabalhadora da seara do Mestre, divulgadora da Tua mensagem. Obrigada por tudo, Senhor. Paz aos nossos corações. Carmen, agora é com você. Boa tarde, meus amigos. É uma honra nós termos esta oportunidade de adentrar a uma casa espírita e, por clemência do mundo espiritual, sermos convidadas ou convidada para falar da doutrina dos espíritos. Ainda temos muito que caminhar para que a nossa palavra surja
sem peia, sem nenhuma mácula por parte nossa do espírito, porque ainda copiamos o que o mundo espiritual superior nos traz. Hoje nos coube falar do Livro dos Espíritos. Sem dúvida nenhuma, quando o codificador Allan Kardec, no ano de 1855, 56, ele pôde ver as mesas girantes e falantes e depois meditar sobre elas, ele descobriu que existia algo muito mais profundo do que aquelas simples palavras, que muitas vezes aconteciam nos saraus, onde o público ia lá como se fosse uma festa. Assim, quando chegou para nós em papel a primeira edição de O Livro dos Espíritos, com 509 perguntas e respostas, foi uma festa no mundo espiritual no ano de 1857. O mês era de abril, 18 de abril. Mais tarde se fez a segunda edição, com mais de 1000 questões, revisada e ampliada. Hoje, várias editoras reeditam, traduzem do francês a obra. Nós vamos usar o último lançamento da Federação Espírita Brasileira, tradução do Evandro Noleto Bezerra. Tem esta capa. É a capa que aqui o GEAL vende. O livro é dividido em 4 partes. A primeira parte fala da criação do mundo, de Deus, que ele chama primeiro livro primeiro. Depois nós temos o livro segundo, que fala do mundo espiritual, dos espíritos, da reencarnação, da desencarnação. A terceira parte fala das leis morais, em número de 10, sendo que a última é a lei mais profunda, é a lei que na realidade nós deveríamos nos aprimorarmos para que tivéssemos ela no cantinho do nosso coração, sendo que fizesse parte dos nossos melhores sentimentos, que é a lei da justiça, do amor e da caridade. Entretanto, o codificador trouxe a 4ª parte, o 4º livro, que é a parte, talvez, um pouco mais dolorosa, porque ele intitula Penas e Gozos Terrestres, ou seja, penas e regozijos quando estamos reencarnados, da alma reencarnada. E depois ele fala penas e gozos futuros, quando estivermos desencarnados e quando já estivemos muitas vezes desencarnados. Nos coube nesta tarde uma pequena parte dessa parte dos desencarnados. Nos coube 8 perguntas, da pergunta 965 a 973. Mas eu acho que seria muito tedioso eu fazer a pergunta, eu ler a resposta. Então convido a vocês para que, se puderem, irem ao Livro dos Espíritos, na 4ª parte, nessas questões, e nós vamos fazer um apanhado delas. Primeiro, nós gostaríamos de imaginar que ainda hoje se tem muitas dúvidas se existe o céu e o inferno,
que foi para muitos de nós trazidos de outras religiões, em especial da Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje, com o limiar deste Consolador que Jesus prometeu, do outro Consolador, que nós acreditamos que seja a doutrina dos Espíritos, o Espiritismo, ou seja, essa doutrina que os Espíritos trouxeram, ela desmitifica o céu e o inferno. Porque se o céu era um lugar de devaneio, onde todos nós iríamos para ficar felizes para sempre, e se o inferno fosse um local que se imaginava que seria um local de fogo intenso, e lá ficaríamos eternamente, hoje nós descobrimos que são estados espirituais. Parece que na mídia no sentido do nosso dia a dia, nós dizemos assim: poxa, parece que eu estou no céu. O que significa isso? Quando nós temos as nossas emoções pacificadas, estamos com uma felicidade relativa. Então o céu, que era um simbolismo da felicidade eterna, passa a ser para nós espíritas momentos de felicidade que se completarão por mais tempo à medida que nós sejamos cooperadores com a lei de Deus. E o inferno, hoje nós vemos a mídia, várias novelas, vários programas dizendo assim: meu Deus, essa chuva está infernal, não é? Se o inferno era um lugar de fogo, a chuva não pode ser infernal, porque é cheia d'água. Mas o inferno significa um tormento. Para nós, o inferno são momentos desafiadores, em que nós saímos da nossa completude, dos nossos melhores sentimentos e buscamos uma resposta para alguns problemas muito difíceis para nós, porque muitas vezes podem ser de fácil resolução, bastando que nós meditemos sobre ele e elevemos os nossos pensamentos para os páramos superiores, para que os amigos espirituais, nossos amigos, nossos anjos guardiães, os nossos mentores, desçam de onde estavam para nos ampliar a nossa consciência. Então o céu e o inferno, recentemente, até ouvi do nosso Papa Francisco, que é um dos papas em que mais perto de nós modificou bastante os sentimentos da Igreja Católica, ele dizer por várias vezes: o céu é um estado espiritual, o inferno é um estado espiritual. Mas lá em Roma, nas igrejas dos diversos povoados, dos diversos estados, países, ainda existem estudos sacros que condenam algumas coisas, dizendo: olha, você vai para o inferno. Eu fui católica. E o que mais me aborrecia é que eu perguntava à freira da paróquia onde eu estudei, que eu queria saber o problema de Adão e Eva, e da maçã e do céu e inferno. Ela dizia: olha, menina perguntadeira, isto não podemos saber tudo. Eu fiz tantas questões que ela chamou minha mãe e eu deixei a igreja, porque eu já era cruzada e eu ensinava as crianças. Então hoje, essas penas e gozos no mundo espiritual, elas são relacionadas à confecção que nós fizemos diariamente das nossas ações. Ações que nós gostamos de falar, nós espíritas, gostamos de falar que todo espírita tem o seu livre-arbítrio.
Mas o que seria meu livre-arbítrio? Livre-arbítrio? Livre, porque compete a mim. Arbítrio no sentido de escolha. Como a gente escolhe um jogo de futebol, um time de futebol. Hoje, por felicidade, o Maracanã está quieto. Eu disse para o meu sobrinho neto, que está me acompanhando, que é filho de uma grande sobrinha que frequentou bastante comigo aqui, o André Luiz. O Lucas Silveira Armon, que está aqui. 19 anos. Eu expliquei a ele, olha, isto aqui está uma paz, né? Eu já vim algumas vezes aqui, que era um fla-flu, que eu custava chegar aqui mesmo, vindo com bastante antecedência. Entretanto, o livre-arbítrio significa, será que a escolha que eu fiz, ela só vai me beneficiar? Ou ela vai beneficiar a mim e a todos que estão ao meu derredor? Nós não sabemos em qual distância, mas pelo menos os mais próximos. Então, às vezes, eu escolho alguma coisa egoisticamente só para mim. E o que eu escolho vai me beneficiar, mas vai atormentar várias outras pessoas. Então, significa que a minha escolha não foi bem feita. Então, eu me arbitrei, mas não fiz com a consciência de um espírito que sabe que tem um Deus que lhe criou, simples e ignorante, e o outro também. Então, a minha dificuldade, a nossa dificuldade, é saber que nós não somos iguais, mas somos muito parecidos. Nós temos semelhanças que às vezes nem gostaríamos. Quando alguém diz, você parece que não sei quem, e diz, não, eu não. Né? Porque se fosse uma pessoa que nós gostássemos, ela fosse linda, maravilhosa, inteligentíssima, nós dizemos, você tem razão. Mas quando é alguém que a gente não admira, que a gente não gosta, a gente não aceita esse parecer. Mas na realidade, nós somos muito próximos. Porque quando Deus nos criou simples e ignorante, cada um fez a sua estrada. Mas no momento em que nós estamos no planeta Terra, o planeta Terra, meus amigos, é uma poeira no cosmos. É um negocinho tão pequeno que nós não conseguimos visualizar. E apesar disso, nós temos o orgulho de sermos de alguma maneira melhor do que alguém. Isso nos faz tão deficitários dessa lei, da última lei, que é do amor, da caridade, da piedade. Então, seguindo nesse reporte aqui que eu fiz, aquela pessoa que de alguma maneira, na vida física, ela não consegue administrar os seus conceitos que ela colocou naquela cartinha maravilhosa, pré-reencarnatória, para que pudesse, durante a reencarnação, desenvolver. Mas, Carmen, como é que eu vou saber o que eu escrevi? Nós não sabemos, mas intuitivamente, pelo nosso dia a dia, pelo passar dos anos, nós temos a certeza se estamos no caminho certo ou no caminho errado. Porque a lei de Deus está na nossa consciência. E a nossa consciência é do Espírito. Eu queria fazer aqui pedir um pequeno apoio ao Espírito André Luiz. Vocês sabem, né, que essa casa foi fundada pelo Espírito André Luiz, esse Espírito de escola, que no planeta Terra ele trouxe a ciência num grau infinito. E até hoje nós nos beneficiamos porque esse Espírito encarnado fez e o que ele faz e o que ele fez no mundo espiritual para nós. Então, o nosso codificador diz que nós somos trinos. Espírito e o corpo que envolve o espírito, que ele chamou per, em volta, espírito, perispírito. E hoje
esse perispírito tem para cada um de nós o formato do corpo físico. Ou melhor, o corpo físico tem o formato do corpo perispiritual. Mas André Luiz diz, olha, na realidade existe um outro corpo. No livro Evolução em 2 Mundos, da série dos 16 livros da vida no mundo espiritual. Esse corpo duplo do perispírito é que está ligado ao seu corpo físico. É ele que comanda do seu corpo físico, do seu corpo perispiritual, corpo físico, todas as glândulas endócrinas, internas, através dos 7 plexos que ele nos fala, ligado aos órgãos. Então, quando nós espíritos pensamos, a nossa casa mental, a nossa mente se irradia e ao corpo espiritual emite aquelas vibrações, sadias ou não. E esse corpo perispiritual vai para o duplo etérico e energiza o duplo etérico. Por sua vez, o duplo etérico envia para o corpo físico aquelas vibrações. Então, quando nós fazemos uma ação no bem, o espírito é que fez, porque ele pensou, irradiou para o corpo perispiritual, chega ao corpo físico, eu tenho uma sensação de bem-estar. Não importa que tipo de ação eu faça, se é uma ação para mim, para um familiar, para um grupo de amigos, ou eu estou elevando o meu pensamento para o outro lado do oceano. Entretanto, quando eu faço o contrário, eu penso de uma maneira grotesca, muitas vezes eu não sei que chegou no meu corpo físico. Mas, Carmen, como é que você sente o bem-estar e não sente o mal-estar? Porque às vezes eu ando numa vibração tão antagônica do bem-estar que quando eu penso mal, não faz diferença, porque é o meu dia a dia. Nesse processo da pandemia, muitas pessoas estão enfermiças, muitas das enfermidades psicossomáticas que os médicos não sabem que enfermidades são, porque elas estão mal-humoradas, elas estão insatisfeitas, elas estão reclamando do sol, da chuva, do calor. Claro que nós podemos reclamar, mas não podemos fazer uma reclamação em série, que parece que nós apertamos um botãozinho e sempre aquele botãozinho reclama igualzinho, porque nós reclamamos das mesmas coisas. Então, quando você faz alguma coisa, essa coisa que você faz, ela vai deixar em você marcas, boas ou não. Mas também pode te levar a casos difíceis de recuperação. Vou dar um exemplo para nós entendermos exatamente o céu e o inferno. Ontem foi sábado, o sábado de Aleluia, e hoje é o domingo de Páscoa. Na Palestina, à época do Cristo, os judeus, os hebreus, eles foram conquistados por Roma. Roma mandatária cobrava impostos abusivos daquele povo, tanto na Galiléia, a parte de cima, na Samaria, a parte do meio, quanto na Judéia. E os cobradores de impostos eram muito mal vistos, porque parecia que eles cobravam um pouquinho a mais, que muitas vezes era. Entretanto, Jesus, quando chegou ao planeta, segundo o evangelista João, se fez verbo, ele trouxe para nós um ensinamento diferente, que deveria de ser diferente mesmo, porque ele foi o Messias prometido desde do Antigo Testamento, como Isaías, Malaquias e outros grandes profetas disseram, mas porque ele governa o planeta. Quem governa o planeta tem que ser melhor do que todos os outros.
A gente se admira muito de Jesus, mas não podemos nos admirar de Jesus, porque Jesus é o Cristo de Deus. Na escala espírita nem tem o Cristo, só tem espírito puro. O Cristo é superior ao espírito puro. Então, quando Jesus veio, ele trouxe uma amabilidade para aqueles homens incultos, analfabetos, sofridos, aquelas mulheres esquálidas, aquelas crianças completamente desconjuntadas, aqueles possessos, aqueles chagásicos do corpo e da alma. Ele trouxe a harmonia, não para todos, para aqueles que já estavam no momento de se abrigar daquilo. O Sinédrio, o que era o Sinédrio, né? Nós tínhamos na Judéia, que era lá no final, o templo que Salomão fundou, um templo divino, maravilhoso, coberto de ouro. E lá existia a maior igreja que Israel viu. Lá tinha o que se chamou Sinédrio. Eram 91 anciãos, todos muito próximos uns dos outros, pensando em que eles poderiam fazer a lei, e faziam coisas terríveis, meus amigos. Quando Jesus começou, naqueles 3 anos de missionato, ele já tinha escolhido, antes dele chegar, os 12 apóstolos, que já eram seus amigos de outras épocas. Escolheu 12, só homens, não escolheu mulheres. Mas as mulheres daquela época, ele deu vida, ele deu amparo. E entre esses apóstolos, existia um que era que tomava conta do dinheiro deles, chamado Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, ele era muito esperto, inteligente, mas ele não era que nem João, o mais jovem deles, que depois se tornou João, o evangelista, que escreveu um evangelho, segundo João, foi até o Apocalipse. Desencarnou quase centenário, porque aquele João já era um espírito aprimorado, era um espírito dócil e que amava Jesus com uma profundidade, mas muito profunda, que nós não podemos aquinhoar. Por outro lado, Judas gostava de Jesus, mas ele queria que Jesus fosse aquele Messias guerreiro, forte, e que libertasse o povo judeu do jugo romano à força. Então ele combinou com os homens do Sinédrio, na sexta-feira, que quando Jesus fosse orar, como sempre fazia, no Getsemane, que é um jardim maravilhoso, no Monte das Oliveiras, e que eles chegassem lá, porque ele ia beijar um homem para dizer que aquele homem era Jesus de Nazaré. E assim o fez. Aquele pelotão chegou e Judas beijou a face do Cristo, para dizer a eles que podia prender o Cristo. E ele, Judas, imaginava que quando fosse prender, Jesus fosse preso, com toda aquela beleza de efeitos que ele fazia, das curas, daquelas melhorias, que Jesus ia se soltar. Jesus não ia ficar preso, porque ele não conhecia a alma do Cristo. Então ele beijou Jesus, Jesus foi preso, Jesus foi julgado, condenado, levado ao Monte Caveira e morto em suplício. Judas Iscariotes ficou desesperado, porque ele não esperava que Jesus aceitasse aquela prisão. Ele achou que Jesus ia ser o Messias guerreiro, e ele, Judas, ia ser o seu, talvez, oficial primeiro, que Judas é que iria comandar aquela guerra.
Judas não suportou, depois que viu os sacrifícios do Cristo, esse se suicidou. Sexta-feira, sábado e domingo, tudo calmo. Vou pular um pouco a história. Pela manhã, uma mulher que tinha sido possessa, segundo alguns estudiosos, por 7 demônios, foi curada por Jesus, Maria de Magdala. E ela, desejosa de ver o seu mestre, o seu Rabone, que se chama mestrinho, ela pegou algumas flores, alguns perfumes e foi até o túmulo que José de Arimateia doou para Jesus, porque nem túmulo ele tinha para ser enterrado. Quando chegou lá, a porta estava aberta, ou seja, não tinha porta, era uma roda de pedras que se chama mó. Para quem faz palavras cruzadas, tem sempre lá a porta do templo de Jesus, é mó, M-O. Estava aberta, ela entrou e estava um silêncio sepulcral. E ela disse: onde que está tudo? Cadê o mestre? E ela viu uma imagem que ela pensou que fosse o jardineiro que estivesse ali para limpar alguma coisa. Ela se assustou e se aproximou daquela imagem. Quando lá chegou, ela reconheceu aquela face, mas aquela face estava brilhante. A sua imagem reluzia luzes miríficas. E ela ficou apaixonada, sabia que era Jesus. E ouviu: Maria. O Espírito maravilhoso, chamado Maria Dolores, pelas mãos benditas de Chico Xavier, ela tem uma obra maravilhosa, chamada Coração e Vida. E ela diz que nessa hora, Maria quis se jogar aos pés de Jesus, para mais uma vez passar o perfume de nardo em seus pés cansados. Ele disse: não, Maria, não me toque, ainda não subiu o Pai. Ela perguntou: por que, Senhor? Estou resumindo também. Porque eu fui buscar um amigo. Ela disse: qual amigo, Senhor? Ele disse: nós jamais podemos deixar um amigo em aflição. Eu fui buscar Judas Iscariotes. Humberto de Campos, em Boa Nova, desdobra isso, junto com Maria Dolores. Amélia Rodrigues também o faz, dizendo que durante 3 dias depois da morte do Cristo, ele estava nos abismos do interior da terra, junto de Judas, porque Judas nem reconheceu Jesus. E Jesus estava lá, ficou com ele, conversando com ele, até que ele tivesse a consciência um pouco melhorada, para saber que daquela época em diante, ele ia ter a responsabilidade do seu ato. Depois disso, nós imaginamos que depois do século I da era cristã, Judas tenha reencarnado muitas vezes, de maneira dolorosa, porque o suicida não refaz rapidamente seu corpo perispiritual. Humberto de Campos nos diz em Crônicas do Além-Túmulo que, na realidade, a última reencarnação de Judas no planeta, a última reencarnação necessária de Judas no planeta, foi como Joana d'Arc, médium. Aquela jovem, 15 anos, que ouvia vozes, pobre, analfabeta,
dizendo para ela libertar o povo francês do domínio inglês. Ela não deixou que a Inglaterra possuísse mais ainda a França. Ela foi morta em favor da sua doação a Jesus, que é, e era, e será o governador do planeta. Então nós estamos vendo aí o livre-arbítrio de Judas Iscariotes. Nós estamos vendo aí a dificuldade das reencarnações sucessivas, dos atos indevidos dele. E nós estamos vendo aí as reencarnações subsequentes dolorosas, até que na última teria sido aquela melhor, a ponto de dizer que esse espírito não precisava mais reencarnar na Terra. É muito interessante que a gente explique um pouco sobre isso, porque parece-nos que somente Dr. Bezerra de Menezes e Cavalcante não precisaria mais reencarnar na Terra. Vocês lembram disto? Porque ele, enquanto médico, ficou lá no hospital com dificuldades, e quando ele estava partindo para o mundo espiritual, a Sueli Caldas Schubert, num belo livro, ela vai dizer para nós que Celina, a missionária de Maria, aquele espírito que trazia recados de Maria para muitos de nós, chegou naquele quarto e, após o desenlace físico, disse: Bezerra, eu sou Celina, a missionária de Maria. Eu vim aqui te ver. E ele disse: Senhora, eu vim dizer que já alcançastes o outro lado da porta estreita. Ele disse: mas eu ouço vozes. Não conheço, não reconheço as vozes. Ela disse: pois é, vá até a janela. E quando ele abriu a janela, pôde ver mais de 1.500 espíritos, agradecendo ao Dr. Bezerra de Menezes as benesses que ele tinha feito enquanto encarnado, como médico, como político, como homem. Isso é maravilhoso, meus amigos. Errou demais, sofre nas trevas. O outro acertou demais, alegria na luz. Então é isso que se faz de penas e gozos terrestres e futuros. Então nós temos o caso de Judas Iscariotes e o caso de Dr. Bezerra. Mas por que eu contei Bezerra? Porque Bezerra, 50 anos depois, ele foi visitado outra vez por Celina. O livro da Sueli Caldas Schubert é um livro que ela buscou nos alfarrábios daquele baú que existia na casa de Chico Xavier. Ela era muito próxima do Chico, e um dia ela soube que tinha algumas coisas escritas lá. Ela perguntou: Chico, será que eu posso mexer nisto? Que audácia, né, gente? Mas ela era amiga dele. Ele disse: não, aí não tem nada que sirva. Ela disse: mas eu posso mexer? E ela mexeu as cartas que Chico fazia com a Federação Espírita Brasileira com o senhor Thyssen, presidente da FEB. E lá ela encontrou essas coisas todas escritas. Ela escreveu um livro, Testemunhos de Chico Xavier. Então, 50 anos no mundo espiritual, Celina foi visitar Bezerra e disse: Bezerra, onde ele estava, num lugar paradisíaco, Maria, a nossa mãe, disse que você não precisa mais ficar na terra.
A sua evolução, de tudo que você precisava aprender no planeta, foi suficiente. Você pode ir para mundos superiores. Claro, se fosse com a gente, como é que a gente ia fazer? Oba! Delícia! Ele disse: Senhora, me perdoe, mas diga a Maria, se ela permitir, eu gostaria de continuar na terra, junto dos sofredores, até que o sofrimento cessasse. Então, nós sabemos que Chico Xavier escreveu isso, porque os espíritos ditaram para ele, e a Sueli fez o livro. Então nós sabemos que Dr. Bezerra não precisava mais reencarnar na Terra. Mas agora nós também sabemos que o espírito de Judas Iscariotes não precisava mais reencarnar na Terra, porque com todas aquelas reencarnações, depois do seu suicídio, como Judas Iscariotes, reencarnou muitas vezes, eu imagino, com aqueles sofrimentos atrozes, e finalmente alcançou um nível elevadíssimo, como Joana d'Arc. Talvez muitos de nós já estejamos na trilha de sermos pessoas melhores, até nesse nível, porque não é pelo físico, é que nós visualizamos a elevação espiritual de cada um de nós. É pelas ações, pelos pensamentos. Então, nós temos essa tríade, não é? Arrependimento, expiação e reparação. Para você sair do arbítrio livre que você fez errado, você tem que se arrepender. Mas é preciso que eu tenha noção do bem e do mal, senão eu vou achar que eu estou sempre certa. Talvez vocês não entendam, talvez até entendam. Vou falar talvez o óbvio para vocês. Por que esta casa que eu frequento, agora um pouco mais distante dos meses da minha vinda aqui, por mais de 25 anos, quando eu fui convidada pela primeira vez a fazer um estudo doutrinário aqui. Por que se repete? O Livro dos Espíritos, até o final, ele se começa. Por que se repete o Evangelho segundo o Espiritismo, do princípio até o fim, depois se começa? Porque nós precisamos aprender. Se nós temos um pouco, vou dizer de preguicinha, porque hoje, aleluia, né? Jesus voltou para o mundo espiritual, a gente tem que falar coisas bonitinhas, né? Em vez de falar duro, né? Falar assim mais doce, né? Não é preguiçonas, né? São preguicinhas de estudarmos. Ao chegarmos aqui, aquilo adentra por repetição, porque o nosso cérebro, nesse momento de evolução do planeta, no 3º milênio, no mundo de expiação e provas, nós ainda aprendemos por repetição. Então há que repetir o estudo para que um dia a gente... pois essa questão 965, o livre-arbítrio, não posso pensar só em mim, eu tenho que pensar no outro também. Judas, eu não posso mais malhar o Judas como eu fizera antigamente. Ele não foi um traidor, ele foi um iludido pelas suas noções erradas de que o mestre, o Messias, não seria um guerreiro. Então, meus amigos, nós queremos dizer que como essa doutrina liberta, como ela nos traz conhecimento. Eu trouxe, aliás, pedi emprestado, vou devolver, viu? Pedi emprestado o livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno é do Pentateuco kardeciano, aquele que classifica os espíritos que chegaram
a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fundada por Allan Kardec, 1º de abril de 1858, em Paris. E lá nós temos desde os espíritos felizes até os espíritos suicidas. São 6 classes de espíritos diferentes que chegavam lá, sendo que o protetor de Kardec era São Luís. E nós escolhemos, para exemplificar o céu e o inferno, e esse gozo e esse sofrimento no mundo espiritual, com o espírito que, claro, que como nós estamos na Páscoa, né, uma coisa mais suave, eu escolhi espíritos felizes, eu escolhi o espírito Maurice Gontran. Maurice Gontran, ele morreu aos 18 anos. Era filho único, inteligentíssimo, bondoso, amigo de muitas crianças, de muitos adultos, e seus pais tinham muito desvelo por ele. Ele era tão desenvolvido que ele tinha entrado na escola técnica, que corresponderia talvez à universidade hoje. E ele teve um problema respiratório, morreu. Isso levou seus pais a ficarem muito aborrecidos, a ponto de dizer que não sabia para que ele tinha estudado tanto, que ele tinha morrido de muito estudo. Se ele tivesse estudado menos, ele ficaria com eles durante mais tempo. Um dia, Maurice chegou na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e foi acolhido numa comunicação mediúnica. E ele disse: estou aqui feliz para poder falar do que realmente aconteceu comigo. Então perguntaram a ele: você sofreu na sua morte? Sim. Sofreu depois da sua morte? Mais ou menos. Por quê? Nas questões que eu deveria ter falado, Kardec pergunta: os espíritos têm sofrimentos físicos e morais, ou só sofrimentos físicos, ou só sofrimentos morais? Então, a equipe veneranda que trabalha para Jesus, que assessorou o nosso codificador, disse que os espíritos sofrem moralmente. Não deveriam sofrer, isso é karma, hein, fisicamente. Porque o codificador disse que eles não sofrem males físicos. Por que nós estamos falando que eles devem sofrer fisicamente? Porque eu sou médium, trabalho em reunião mediúnica, e a gente escuta os vários médicos que estão aqui, os espíritos cheirando, eu estou com dor de cabeça, eu estou sem o braço me dói. Por que será, se eles não têm o corpo físico, nem o duplo etérico, os 2 corpos que se perdem depois da desencarnação, por que eles sentem a dor? Porque está na memória perispiritual. É que nem nós passamos em algum lugar, a gente diz assim: que cheiro bom de café, não é? Porque nós lembramos do cheiro de café. Às vezes nós escutamos uma música, aquela música nos lembra um ato bom que aconteceu, a gente lembra daquilo tudo que aconteceu. Às vezes, alguém fala alguma coisa, e parece que eu estou sentindo o cheiro daquela coisa que está falando. Porque nós carregamos na nossa memória perispiritual tudo. Carmen, eu queria passar borracha. Não se passa borracha assim. A borracha se passa em muitas reencarnações subsequentes, em que o bem é tamanho que o mal vai ficando pequenininho, mas não sai de lá. Fica no nosso inconsciente. Mas ele é abafado, ele é prensado pelo bem. Eu não faço bem nenhum. Como é que vai ficar o mal? Deste tamanho. À medida que eu faço bem, ele vai achatando, vai ficar uma lâmina. Como lâmina, por cima, eu tenho muito mais lembranças do bem. Então ele disse: olha, eu precisava só desses pequenos 18 anos.
Eu ia morrer de qualquer jeito. Porque eu precisava de aprender o que eu aprendi. Eu vim com esse registro. Diga aos meus pais que eu estou feliz e que eu os amo. Vou amá-los para sempre. Isso é outra coisa que a gente pode pensar da dificuldade dos espíritas, dos crentes, daqueles que não têm religião nenhuma, porque eles não sabem o que vai acontecer no futuro. Eles acham que não tem vida futura. Eles acham que acaba neste momento que eles estão vivos. Eles não acreditam que existe um mundo espiritual. Mas nós acreditamos. Mas será que nós acreditamos mesmo? Porque de vez em quando eu vejo tanta gente fazendo tanta coisa que eu digo, esse espírita não acredita em espírita. Ele até trabalha na reunião mediúnica, mas ele não acredita, porque é impossível fazer tantas coisas desconexas que parece que ele nunca leu nenhuma questão do Livro dos Espíritos. Então, eu queria trazer... Vocês sabem que eu adoro trazer livros, né? Então, eu queria trazer esse livro da Joana de Ângeles, né? Um dos últimos, chamado Mundo Regenerado. Não sei se tem aqui, eu esqueci de perguntar, porque eu cheguei em cima da hora, fiquei beijando muitas pessoas, né? Cumprimentando, e aí eu não tive tempo. Então, esse livro, ele é de 2023. 2023. Então, eu escolhi aqui uma lição chamada Sempre Vivos. Vou ler umas 4 linhas, parágrafos. Partiu, diz Joana. Viajou sem alternativa, deixando-te em angústia, desolação. Realmente não esperavas que serias surpreendido pela terrível provação da ausência do ser amado. É assim que acontece nas nossas famílias. A gente quer que todos vivam até 100 anos lúcidos, andando, fazendo ginástica, no clube. Não é assim? Mas não é assim. A verdade não é assim. Então, a Joana diz, a morte, não obstante conhecida por todos como o fim de uma etapa necessária na carne, para depois voltar para a erraticidade e reencarnar sucessivamente. O encerramento de qualquer empreendimento é colocado muito longe dos teus planos e programas existenciais. A morte é somente mudança de indumentária para continuar a existir em outra dimensão. Nós somos aqui terceira dimensão. O número espiritual é quarta, quinta. Quarta é aquela coisinha bem pertinho da Terra, meio umbralina, né? E depois segue 5, 6, são coisas superiores, em que não é mais 5D, é 10G, né? É um negócio assim, né? Que tudo mexe, tudo cheira. Nós sentimos o cheiro. A pessoa fala, nós sentimos o cheiro da fala. É continuar a existir em outra dimensão, num outro plano vibratório rico de vida. Recorda o ser querido sem mágoa e revolta pela ocorrência de que não é responsável. E nos 2 últimos parágrafos, a Joana diz, ressuscitando, Jesus demonstrou que a imortalidade é um hino de perene alegria e plenitude para todos os viajantes, como ele fez e se mostrou a Maria Madalena. O dia de Páscoa, meus amigos, é dia de ressurreição. A Páscoa não é só dos católicos, não. A Páscoa é nossa, dos cristãos. Espíritas cristãos que nós somos. Porque o ressurgimento, Jesus mostrou que Ele é imortal e todos nós somos imortais. Porque nós fomos criados igual a Jesus, simples e ignorante. Se Ele é imortal, todos nós somos. Vive de tal forma que, em chegando o teu momento de
e dizer para ela: aprenda a me amar, porque eu gostaria de aprender a te amar. Perdão das ofensas, Allan Kardec fala que é BIP. Nós já até fazemos uma palestra que colocamos um BIP aqui, BIP. Benevolência, indulgência e perdão. O perdão só vai acontecer se você for benevolente e indulgente. Não adianta dizer que perdoa se você não tem benevolência nem indulgência. Não é perdão, é o esquecimento temporário. Obrigada, meus amigos, que a Páscoa realmente exista, que seja uma renovação do nosso interior. Fiquem bem. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Carmen, por essa maravilhosa palestra, por toda a mensagem que você nos passou na tarde de hoje. Muito obrigada. Vamos passar algumas informações para vocês. Nós temos palestras idênticas a essa, também às quintas-feiras, às 15 horas e às 20 horas. Às sextas-feiras, a Escola de Médiuns, nesse salão, todos poderão participar, fazendo perguntas em relação ao assunto que está sendo estudado. Aos sábados, na parte da tarde, a juventude se encontra aqui. E aos domingos, pela manhã, a Escola de Evangelização Infantil. Nós pedimos àqueles que puderem colaborar, que possam trazer produtos não perecíveis, roupas, sapatos, que irão ajudar as famílias assistidas de nossa casa. Aqueles que quiserem receber o passe individual, permaneçam em seus lugares, refletindo sobre o que nos foi passado na tarde de hoje. E aqueles que não forem sair, por favor, saiam em silêncio. Vamos fazer a nossa oração. Senhor Jesus, nosso mestre, modelo e guia para todos nós. Que possamos, Senhor, internalizar no solo de nossas almas as tuas lições de vida eterna, para nos tornarmos um instrumento de tua paz. Para que possamos, Senhor, colaborar para um mundo melhor. Lembrando sempre que a paz começa em nós. Que a gente possa estar atentos à mensagem que o Cristo nos deixou. Amarmos uns aos outros. Esse esforço é diário, é constante na nossa vida. E lembrarmos também que tudo passa. Ele não só falou, como exemplificou para todos nós. Após o sofrimento da Sexta-feira Santa, da crucificação, no domingo ele estava resplandecente. Por maior que seja a dificuldade pela qual estejamos passando, que a gente esteja vivenciando, ela vai passar. Momentos alegres, momentos tristes, passam. Que a gente sempre tenha isso em mente. E confiando que o Cristo, os amigos espirituais, estão ao nosso lado, nos fortalecendo, para que a gente possa superar as dificuldades do momento. Que a paz do meigo nazareno envolva todos os corações aqui presentes. Um bom retorno aos seus lares e uma feliz Páscoa a todos. Que assim seja.